Bom, boa tarde, caríssimos irmãos da Loja Dharma. É um prazer estar novamente nesta minha loja mãe, que eu tenho muito carinho, né? Inclusive, estou aqui emocionado vendo esse local que por tanto tempo foi, né, de frequência direta, né, minha e da minha família. Então, praticamente tudo que aprendi de teosofia, aprendi aí, né? E a convivência com os irmãos por tanto tempo, né? Algo que a gente sempre guarda com carinho, né? Então, é um prazer imenso estar aqui novamente. Quero ainda, né, voltar presencialmente à Loja Dharma. Vamos ver se ainda esse ano tenho condições de fazer isso. Bom, é, hoje eu vou tratar de um tema que é um tema, para mim, é um tema do momento, né? Porque tem muito a ver com a contemporaneidade. Eu usei um subtítulo de um livro do filósofo sul-coreano, o Byung-Chul Han. Ele é ensaísta e professor de filosofia da Universidade de Artes de Berlim. O livro se chama Favor Fechar os Olhos, em busca de um outro tempo. Por que favor fechar os olhos? Porque ele diz que a aceleração do tempo contemporâneo é tão grande e a profusão, sobretudo em imagens digitais, é tão intensa que a gente não consegue nem fechar os olhos, né? É uma sucessão muito grande de imagens e a gente está sempre recorrendo aí aos aparatos tecnológicos, né, para nos mantermos atualizados, né, sobre o que está acontecendo no mundo e à nossa volta, e que a gente não tem tempo de fechar os olhos, que é uma condição, segundo ele, necessária à contemplação. Né? Quando a gente, né, está contemplando algo, parece que a gente está, né, olhando para dentro. Para olhar para dentro, a gente precisa fechar os olhos. Né? Então, o subtítulo desse livro, Por favor, fechar os olhos, é justamente Em Busca de um Outro Tempo, que intitula, né, esse diálogo aqui e agora. E eu vou, na verdade, retomar aí a obra do Han um pouco mais à frente, mas eu quero começar, na verdade, com um mini conto de Franz Kafka, foi um dos geniais autores literários do século XX, e ele, nesse mini conto, ele diz o seguinte: prestem atenção, porque ele vai dar o contexto aí da minha fala hoje aqui. Ah, disse o rato, o mundo torna-se a cada dia mais estreito. A princípio era tão vasto que me dava medo. Eu continuava correndo e me sentia feliz com o fato de que finalmente via à distância, à direita e à esquerda, as paredes. Mas essas longas paredes convergem tão depressa uma para a outra que já estou no último quarto e lá no canto fica a ratoeira para a qual eu corro. Você só precisa mudar de direção, disse o gato, e devorou-o. Bom, aqui encerra o mini conto, né? Então, a gente fica com aquela imagem do ratinho, né? Correndo, 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 e lá no fundo está a ratoeira, e quando ele ouve uma voz para mudar de caminho, enfim, quando se dá conta já é tarde e o gato o devora, né? Kafka, é claro que é um autor realmente genial, né? Tem um estilo singular, e nesse conto parece que ele tá dizendo algo que, para nós que estudamos um pouco a teosofia, é, é algo é, é,
assim, é algo já estudado, né? Nós sabemos que as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas emoções, né? Tudo aquilo que nós dizemos, né? E pensamos e fazemos, enfim, tudo isso vai gerando uma série de inevitabilidades, né? Nós vamos construindo o nosso futuro a partir das nossas ações. Então, um pouco me passa, né? Claro que tem várias leituras desse mini conto de Kafka, mas um pouco é isso, né? Que os nossos condicionamentos eles vão estreitando o nosso campo, né, de ação. Então, se a gente não se dá conta dos condicionamentos, por mais que lá na frente a gente se revolte contra eles, eles vão nos encontrar, né? Na virada da curva. E um pouco, então, é esse o contexto, né? Que é muito importante a gente refletir, né? Porque nós vivemos hoje um tempo que é um tempo de múltiplas crises, foram todas elas crises criadas pela própria humanidade, então nós vamos ter que sair dessas múltiplas crises da mesma forma que nós entramos, né? Ou seja, usando o nosso poder intelectual, nosso poder criativo, né? Nossa capacidade de superação. E eu não vou me ater muito a todas essas crises que a gente vive hoje, elas são mais do que eloquentes em toda a mídia contemporânea, né? Tem uma crise ambiental, talvez sem precedentes, temos uma crise econômica social que é gigantesca, né? Basta lembrar que aqui no Brasil, 33 milhões de pessoas acordam sem saber se vão ter alguma coisa para comer ao longo do dia, né? 33 milhões de pessoas. Há uma crise também no mundo todo da democracia, né? Uma crise da política. É, a gente sabe que a acumulação de riquezas nunca foi tão grande no planeta. Em 2016, pela primeira vez na história da humanidade, 1% da população concentrou mais bens e riquezas do que 99% do restante. Isso se intensificou agora na pandemia, né? Os bilionários se tornaram mais bilionários e os pobres mais pobres, né? Então, isso é uma crise da democracia, uma crise da política, né? E, bom, conjugadas com essas crises, uma crise sanitária também, em função da pandemia, né? Uma crise do mundo do trabalho. A gente costumava dizer que o trabalho, né? Até as lições de economia, né? Que o trabalho era fonte de geração de valor, era a única fonte de geração de valor, né? Inclusive ligado à questão da mais-valia, né, para enriquecer o próprio capital. Hoje a gente sabe que houve um descolamento do capital financeiro da economia real. Então, você tem trilhões de dólares que se multiplicam independentemente de qualquer atividade produtiva, né? Desvinculado do mundo do trabalho, desvinculado da economia real e longe da vida das pessoas. É um dinheiro que vai girando no mercado financeiro, especulativo. Nós publicamos recentemente, por conta de uma entidade que eu presido, uma obra com 23 capítulos só sobre essa questão da dominância financeira e privatização das finanças públicas. Aqui no Brasil, mas vale também para praticamente todos os países capitalistas, né? Em que há uma hegemonia do financeiro sobre a economia real. E isso é muito perigoso, né? Porque esse capital financeiro ele não depende da economia real, mas ele interfere na economia real.
Esse dinheiro que se multiplica, ele é usado para influência política, por exemplo, né? Para definição dos rumos, né? Das políticas públicas ou da ausência delas. Enfim, então, não vou me estender aqui, porque às vezes a gente vê esse cenário tão desastroso, né? E dá um sentimento de impotência, né? Então, mas é importante a gente saber que isso tudo está acontecendo. Existem, né, muitos pensadores buscando soluções e que a gente tem que estar atento, né, para toda essa problemática econômica, social, política, né, sanitária e tudo mais. Bom, então, assim, nós, hoje, no planeta, considerando todas essas múltiplas crises, né, a gente está vivendo um período meio caótico, né? Meio caótico. Se a gente recorrer aí ao ensinamento antigo, né? Lembre que quando Hesíodo escreve sobre a genealogia dos deuses, né? Ele mostra que, bom, primeiro veio o caos e depois veio o cosmos, né? Então, às vezes, é uma situação, de uma situação caótica, né? Advém uma nova ordem, né? E é isso que me parece que é uma das missões da sociedade teosófica, né? Da mensagem da teosofia para o mundo, né? Proporcionar uma nova ordem em termos de entendimento, de fraternidade, de comunhão, né? De solidariedade. Agora, a gente viu mês passado, parece que houve aquela conjunção de Júpiter com Netuno, né? Os astrólogos presentes podem me ajudar. Mas Júpiter com Netuno, vê que os dois se encontraram em peixes, né? E, em princípio, é uma conjunção auspiciosa, né? Os dois regentes se encontram no signo de peixes e indicam uma onda positiva, né? Mas o que estava acontecendo no mundo? Tudo isso que eu falei há pouco, mais a guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Quer dizer, onde é que está, né, os bons ventos aí da conjunção Júpiter-Netuno? Agora, a gente também tem que ter uma certa clareza de que tudo, ou nem tudo tá muito claro, evidente quando acontece, né, para a gente. As coisas, luz e sombra, a gente aprende também, né, que luz e sombra andam sempre juntas, né? E a gente tem que ter um cuidado para não enxergar também só a sombra quando existe alguma luz, né? E esse é um esforço que a gente tem, um esforço intelectual que a gente tem que fazer, sabe, para ver essas polaridades operando em conjunto. Senão a gente se pega só com a sombra e aí a depressão não acerta, né? Porque, enfim, se a gente fica só focando a crise, a gente não consegue ver saída, gera um sentimento de impotência, né? E isso vai causando uma depressão, né? Mas vejam que mesmo esse episódio extremo que é a guerra, né? Quantidade de refugiados, né? Milhões de refugiados. Então, essa onda, né, gerada pela conjunção de Júpiter com Netuno, né, que é em peixes, um signo de água, então, são grandes ondas, né? Há uma onda de refugiados, mas, por outro lado, há uma onda de solidariedade, né? Pessoas recebendo, pessoas em todo o planeta, né? E assim como houve uma onda aí de exploração energética de matrizes já ultrapassadas, né, focadas aí no consumo de material fóssil, foi o caso, né, porque como essa guerra gerou uma crise energética, né, sendo a Rússia aí produtora, né, de petróleo, por exemplo, ela gerou num primeiro momento, né, uma retomada de uma matriz energética que já tinha que ser abandonada. Mas isso
eu acredito que seja temporário, né? Porque a Europa toda está buscando agora saídas alternativas, fontes renováveis, né? Então pode advir daí, né, uma nova etapa aí da matriz energética mundial focada em fontes energéticas limpas, né? Então, bom, isso tudo para dizer que do caos, né, pode sim advir a ordem, né? Essa é o ensinamento antigo, mitológico, né? Depois é retomado por Nietzsche lá no Assim Falou Zaratustra, né? Nietzsche diz que é preciso que exista um caos dentro de si para dar à luz uma estrela chamejante, né? Essa estrela chamejante que Blavatsky fala lá na Voz do Silêncio, né? Existe nas profundezas do nosso coração e nós temos que focar, então, nessa possibilidade que temos no interior de cada um de nós, né? Sempre buscando a luz. Bom, agora eu quero falar um pouco do tempo, né? Dessa questão porque nós chegamos até aqui, né? Estamos atravessando essas múltiplas crises e a pergunta inevitável, enfim, por que a gente não muda, né? Por que a humanidade não muda? Se nós temos hoje todas as condições, né? Temos tecnologia, temos inteligência, temos recursos materiais, temos tudo à nossa disposição para um salto evolutivo, né? Por que nós não mudamos? Enfim, bom, por que nós continuamos indo em direção ao abismo mesmo, né, antevendo essa situação? Aí a gente pode fazer várias interpretações, né? Se a gente pega lá pelos Yoga Sutras, né, a gente vê que todas as nossas ações, como eu falei antes, elas vão gerando impressões que vão se acumulando na nossa mente, nós vamos repetindo aqueles padrões nessa vida ou nas próximas, né? Então, são os samskaras e as vasanas, das quais fala Patanjali nos Yoga Sutras. As nossas ações reiteradas geram impressões na mente, fortalecem, né, os nossos condicionamentos, e isso se torna uma força viva em nós. Então, essa mudança de uma hora para outra não é fácil por isso, né? Depois de você acelerar o carro, né, a 100, 200 por hora, é mais difícil parar, né? Então, tem uma inércia nesse processo. Isso não é só Patanjali que fala, a ciência fala isso, né? Tem um livro que eu gosto muito de um autor norte-americano, que é um dos grandes ícones hoje no mundo na pesquisa sobre a mente inconsciente, desde um ponto de vista da neurobiologia, né? É o John Baird. Ele tem um livro publicado em português chamado Cérebro Intuitivo. E então nesse livro Cérebro Intuitivo, ele diz que a mente é algo muito... Vejam que a teosofia, né, ela muitas vezes é corroborada pela ciência. E a gente tem que fazer um esforço para buscar, né, esse diálogo. E ele vai dizer algo que está lá nos Yoga Sutras, está praticamente em todo o ensinamento teosófico, né? Que a mente existe simultaneamente no passado, no presente e no futuro. Ou seja, existe um passado oculto na nossa mente, é um passado evolucionário, é cultural, é infantil e é um passado recente. Então, vejam que, se a gente olhar para
cada um desses 4 passados, nós vamos encontrar muita coisa, né? O passado evolucionário. Bom, a necessidade de sobreviver, a necessidade de procriar, né? Mesmo de cooperar para a sobrevivência da espécie, tudo isso está presente, né? A evolução animal, ao longo de milhões de anos, está presente aqui e agora no nosso comportamento. Então, de alguma maneira, a gente tem que compreender isso e trabalhar com isso, sabe? Olhar para isso e perceber que boa parte do nosso comportamento ele tem uma determinante biológica animal, né? Inclusive, o Berger vai mais longe, né? E também corroborado pela própria doutrina secreta. Ele diz que primeiro veio a mente inconsciente, né? E depois a mente consciente, ela se acopla à mente consciente para um novo patamar de desenvolvimento humano, né? É algo que a gente lê na doutrina secreta, né? Que em determinado momento, né, alguns seres trouxeram esse despertar da mente consciente para que o ser humano pudesse caminhar por si só de forma autônoma. Bom, então, toda essa herança biológica animal está aqui presente, mas tem também um passado cultural, né? Esse passado cultural, o que é para nós ocidentais, né? É a filosofia grega, a racionalidade grega, né? Vejam que a gente tem aí, se a gente pegar desde Homero até aqui, nós estamos falando de 3.000 anos de influência cultural da racionalidade grega no nosso comportamento. A gente não tem muito presente como isso impacta, mas certamente impacta. Depois eu vou dar um exemplo aqui que fica mais claro, né, como é que isso nos afeta. A tradição judaico-cristã, que preponderantemente é o que influi muito no nosso comportamento, de formas que a gente às vezes ignora, e tem também a tradição romana, né? O direito romano, essa influência que o Império Romano transmite em termos de língua, né? de costume, enfim, de toda a influência exercida aí até hoje, né? Bom, o John Berger ele dá um exemplo da ética protestante norte-americana hoje, né? Diz que são feitos exames em laboratório e você sempre quando aciona a área cerebral ligada aos costumes, há uma reação na área cerebral ligada às finanças, né? À economia. Por que ele diz que isso acontece? Vejam, que os protestantes que se separaram da Igreja Católica, isso foi no século XVI, lá na Inglaterra, se estabeleceu a Igreja Anglicana, como uma nova igreja protestante, né? Só que um subgrupo desses protestantes ingleses, chamados puritanos, eles consideraram que a igreja anglicana não tinha sido tão radical, né, na questão dos costumes. E aí vão embora para os Estados Unidos, né? Fundar um novo mundo no qual eles pudessem praticar livremente as suas crenças de acordo com o rigor que eles entendiam devido. Bom, enfim, e são esses puritanos ingleses, então, que vão estar na base da formação cultural do norte-americano. Depois de 400 anos, né, isso meio que se assim, introjetou, né? Está introjetado no comportamento médio norte-americano, né? Tanto é que
nas pesquisas que os neurocientistas fazem, isso fica evidente. Então, o que isso nos mostra, né? Que toda essa herança cultural, além da evolucionária, essa herança cultural está aqui agora. Então, é difícil para a gente, né, primeiro identificar, né? Porque nós entendemos que nós somos isso, se nós somos isso, para que eu quero mudar, né? A gente pega o barco andando, né? Está indo numa direção, a gente segue, sem muito questionamento. Então, ele chama atenção, né, para essas camadas que vão se formando na mente, que para a gente que estuda um pouco, né, a Teosofia, Krishnamurti e os Yoga Sutras, sabe que são os condicionamentos. Aqui ele está dando um olhar científico para os condicionamentos e pegando mais esse condicionamento, então, em termos do passado evolucionário, cultural, como a gente viu agora, e tem também, entrar muito, mas o passado infantil, né? Os psicólogos sabem que os primeiros anos eles sempre são decisivos da nossa vida, né? E tanto é que tem algumas experiências numa idade muito tenra que a gente, né, sequer consegue recordar, mas elas influem muito no nosso comportamento, né? Questões ligadas, né, ao racismo mesmo, elas muitas vezes são formadas, né, já nesses primeiros anos de vida. Então, como é que a gente lida com isso, né? Como é que um Estado pode desenvolver políticas públicas, por exemplo, para tratar, né, essa questão tão grave, né? Isso, de alguma maneira, está inscrito aí no nosso passado infantil, né? Que é uma influência muito forte que pode afetar a nossa disposição de confiar ou não confiar nas pessoas, né? No enfrentamento de desafios, né? Uma pessoa pode ser mais ou menos propensa a enfrentar desafios em função desses primeiros anos de vida, né? E, enfim, por aí vai, né? E o passado recente, né? O passado recente é mais fácil para a gente perceber a influência, né? Se a gente sai na rua, né? Enfrenta um trânsito, tem né? Tem uma discussão no trânsito, depois alguma outra coisa na sequência. A gente já chega em casa mal-humorado, né? Então, vai havendo um acúmulo também do passado recente. Então, vejam que só aí a gente está trazendo 4 camadas do passado que estão influenciando no nosso comportamento aqui e agora. Essa é uma das razões pelas quais a gente não muda, né, no estalar de dedos. A gente precisa olhar para tudo isso, né? Olhar para todas essas influências e aprender a lidar com elas, né? E algumas que são positivas, né? Que elas nos ajudam a seguir em frente, a enfrentar desafios, a superar etapas, e algumas outras que atrasam um pouco a nossa caminhada. Então, a gente tem que, né, tentar entender tudo isso, né? Bom, tem, segundo ele também, né, ainda pegando esse diálogo entre a teosofia e a ciência, um presente oculto que nem sempre está muito claro, ou geralmente não está muito claro para nós. Ele diz que a maioria das nossas atitudes, né, como um mecanismo remanescente dessa história evolucionária da espécie, opera de forma não consciente, mas está aqui e agora, né? Então, para todo tipo de contato que a gente tem na vida, a gente tem rapidamente, assim, às vezes instantaneamente, uma avaliação, né? Se é algo bom, que seja a aproximação, ou se é algo mal, que seja o recuo.
Se é algo forte ou fraco, porque também dessa avaliação vai depender a nossa reação, né? E se é algo passivo ou ativo, né? Porque se é algo ativo, que se mexe, que pode representar uma ameaça, eu corro, né? E se é algo passivo, que está ali parado, que não vai causar perigo, não tem por que despertar uma reação, né, mais impulsiva. Então, isso não está muito claro para a gente, né? A gente encontra as pessoas e acha que, né, sim, não consegue dimensionar o que esse passado todo está causando na nossa reação. Mas, por tudo que se sabe, causa, sim, uma reação e ela é determinante do nosso comportamento. E é claro que, em função também do passado evolucionário, a gente tem um instinto tribal, né? A gente tem uma tendência muito grande a se identificar com aqueles que são parecidos e estranhar aqueles que não são tão semelhantes a nós, né? Vejam que isso não é uma coisa assim casual, fortuita. Isso tem toda uma história, né? Tem uma razão de ser. E se a gente não sabe disso, a tendência é que a gente fique sempre na mesma panela, né? A gente não procure pessoas diferentes que vão causar, né, algum desconforto, né, que vamos tirar de uma zona de segurança, mas que lá pelas tantas são importantes para o nosso progresso, né? Bom, e por fim, o Baird ele fala também de um futuro oculto, né? O que é o futuro oculto? É aquilo que nós desejamos, simplesmente, né? Porque em função dos nossos desejos, nós vamos criando as condições para que eles se realizem. Então, inconscientemente, nós estamos sempre sintonizando a nossa atenção com as coisas que vão ajudar com que nós possamos satisfazer as nossas necessidades, né? Conscientes ou inconscientes. E é por isso, é claro, que se diz que a gente tem que ter cuidado com o que deseja, né? Eu me lembro que uma vez a gente fez uma escola de verão, né, na Cidade Teosófica, em Canela, e uma palestra de um teosofista muito eminente, né, o Vadir Miguel João, né? Ele falou sobre a lei da potencialidade pura. Não sei se vocês lembram daquela palestra, quem estava lá. Mas o que ele dizia? Que uma vez que a gente tem um desejo, esse desejo ele assim se fortalece na mente e a mente não está circunscrita ao nosso cérebro físico, né? A mente é universal. Então, uma vez que a gente tem um desejo, aquele desejo ele vai percorrer o mundo procurando maneiras para sua satisfação. Então, é uma coisa muito forte, né? E a gente não tem muito presente, assim, onde os nossos desejos muitas vezes nos levam, né? Mas, então, resumindo essa visão do cérebro intuitivo, né? Quem não lê, vale a pena ler, que é muito próxima do que a gente estuda na Teosofia, né? Em Krishnamurti, nos Yoga Sutras, sobre os condicionamentos. Veja que ele mostrou o condicionamento do passado, do presente e do futuro, né? É todo o tempo, que está aqui e agora, né? O Santo Agostinho que dizia que não existe três tempos, né? Porque o passado ele está presente agora na nossa memória, o futuro está presente na forma de desejos, aspirações, né? Projeções, e
tem o presente do presente. Então, o presente do passado, o presente do futuro e o presente do presente. Esse tempo todo está aqui agora conosco, né? Então, bom, como é que a gente lida com isso, né? Agora eu quero voltar ao título da obra e às análises que o Byung-Chul Han faz lá em Fechar os Olhos e Favor Fechar os Olhos, né, em busca de um outro tempo, porque esse momento que a gente vive agora da história da humanidade é um momento de superaceleração do tempo. Então, tem um complicador a mais, né? Tem um complicador, o nível de dificuldade ele se elevou, né? Porque a sucessão de imagens, né? O tempo digital da aceleração constante, sem uma narrativa, sem uma conclusão, né? Veja que não tem conclusão, né? A gente, quando está acessando um feed de notícias, né? No Instagram, no Facebook, não tem fim, né? Se a gente quiser, a gente fica ali o dia todo e sempre tem uma coisa diferente. Então, onde é que está a conclusão disso? Ele diz que o tempo presente é faltante de conclusão, não tem narrativa. É um pouco aquilo que o Mircea Eliade fala lá no Eterno Retorno, né? Que as sociedades arcaicas elas tinham no ritual uma maneira de voltar a mente para o tempo presente. É no ritual que as comunidades se encontravam, na celebração, né, na repetição, elas se encontravam com o tempo. E hoje acontece tudo menos o ritual, né, que reaproxima, que reconecta. Pelo contrário, a gente tem a gente pensa que está conectado, a gente está desconectado, né? Porque é um tempo sem narrativa, está desconectado do tempo, né? Do centro desse momento, né? Tem uma frase de Meister Eckhart que ele diz que no centro deste momento está o infinito, né? Algo mais ou menos assim. Então, a gente vive um tempo de desconexão, né, com esse momento atemporal interno. Por quê? Porque o tempo é essa sucessão de imagens que nos leva à exaustão e então falta, né? Falta a conclusão, falta uma narrativa para esse tempo, falta o ritual que reconecta. Então o Han fala que onde o tempo perde todo o ritmo, onde ele se lança sem parada, sem direção, no aberto, no vazio, desaparece também todo o tempo certo ou todo o tempo bom. Enfim. E é daí que vem o título do livro, né? Favor fechar os olhos. Por quê? Porque fechar os olhos é um momento de contemplação, é um momento de conclusão, né? Um momento de olhar não para as imagens sucessivas externamente, mas para o interior. E, enfim, ele vai dizer que isso leva à exaustão, não é à toa que a gente tem hoje, né, várias patologias do trabalho, né, o burnout, que é simplesmente uma queima da nossa capacidade produtiva, né, pela exaustão. E ele diz, então, que é necessário hoje uma parada, uma revolução temporal, que gere um outro tempo, o tempo do outro, né? Que não é um tempo do trabalho, uma revolução temporal que traga de volta para o tempo o seu aroma. Né? Segundo ele, o tempo tem um aroma, mas por nós estarmos nessa aceleração constante, a gente não consegue mais sentir o aroma do tempo. Então, acho que cabe aí o desafio que nos cabe é esse, né? Tentar redescobrir, nos reconectar com o aroma do tempo.
Senão acontece aquilo que nós vimos lá no início, né? No mini conto do Kafka, que ele diz que ele conta a história do ratinho, né? Que corria, 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 né? Lá pelas tantas avistava à direita e à esquerda as paredes, né? Lá mais à frente o quarto, e no quarto a ratoeira, e ele estava correndo, era para lá. Agora, quando ele ouviu uma voz, a voz era, né, para ele mudar de direção, mas era a voz do gato, né? Quer dizer, é, essa inevitabilidade do tempo que a gente tem que ter alguma habilidade para lidar com ela e reencontrar a conexão. Bom, já para tentar encaminhar um encerramento, nos meus estudos atuais, eu fui um pouco para a literatura, né? E sobre essa questão do tempo, tem uma obra inicial de Jorge Luiz Borges, nosso vizinho aí do Rio Grande do Sul, né? Vizinho dos gaúchos, né? O argentino, né? Jorge Luiz Borges, que escreveu muito, né? Um dos grandes autores do século XX. E um dos livros quase que iniciais dele chama A História da Eternidade, que é um título paradoxal, né? Porque história é algo que está no tempo e eternidade está fora do tempo, né? Mas tem muita coisa interessantíssima aí na obra de Borges. Ele foi um estudioso do budismo, da cabala, né? Apesar de ser ateu, ele tem um apreço muito grande por esses temas, né? Talvez mesmo por isso, né? Porque o budismo também não tem essa figura central aí determinando a, a, a criação, né? Mas, enfim, ele fala algo que me pareceu muito semelhante ao ensinamento de Krishnamurti, né? O Borges diz o seguinte: o tempo é a substância da qual sou feito. O tempo é um rio que me leva, mas eu sou o rio. É um tigre que me destroça, mas eu sou o tigre. É um fogo que me consome, mas eu sou o fogo. Vou ler de novo, porque é justamente isso, né? Lembra que Krishnamurti diz que nós somos o nosso pensamento, ele é o tempo. Veja que foi tudo isso que a gente viu até agora, né? Nosso pensamento ele tá condicionado pelo tempo, ele é o próprio tempo operando em nós. O tempo é a substância da qual sou feito. O tempo é um rio que me leva, mas eu sou o rio. É um tigre que me destroça, mas eu sou o tigre. É um fogo que me consome, mas eu sou o fogo. É meio paradoxal, né? Mas nos coloca numa situação assim, porque a gente muitas vezes toma uma certa distância, né, do tempo, do pensamento, mas são eles que nos constituem, né? Enfim, o que Krishnamurti vai dizer, e com isso eu encerro. O fim do pensamento é o princípio da meditação. O fim do pensamento é o princípio da meditação. E aí ele dá algumas dicas, né? Todo esforço para ser ou vir a ser alguém deve cessar naturalmente. A essência do ser é o não ser. E para ver a totalidade do não ser, deve o homem libertar-se do desejo do vir a ser. O cérebro deve abandonar suas próprias tendências a fim de tornar-se totalmente passivo. O cérebro deve morrer para que surja esta vida. O silêncio é essencial para que ocorra a explosão da criação.
obrigado, meus caríssimos. Fico por aqui.